bem-vindos ao nosso canal se você chegou por aqui recentemente. Eu sou a Maria e nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer laços. Como a gente trabalha com bastante opções que envolvem sempre na finalização uma fita de cetim, no início eu tive muita dificuldade de aprender a fazer esses lacinhos, mas na prática a gente aprende e fica perfeito. Então esse é um pedido que eu recebo bastante lá no nosso Instagram, que muita gente me pede para fazer um vídeo ensinando. Então, como essa semana teremos um especial no Dia das Mães, que eu vou ensinar depois do próximo vídeo, como montar uns lindos buquês de suspiro. Então, no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esses lacinhos e também com outra dica de como você pode fazer para finalizar a pontinha do lacinho. Sempre a gente corta na diagonal, mas também tem outras formas de você cortar para dar um charme especial, fica muito bonito. Então no vídeo de hoje eu vou te ensinar também esses truques para você aprender a fazer rápido e é bem fácil, você vai ver. Então, colocando na prática, você vai conseguir fazer esses lacinhos perfeitamente. Então, espero que vocês curtam bastante esse vídeo, esse conteúdo e espero que o próximo também vai estar demais. Mas antes de ir pro vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ative as notificações para você receber um aviso logo que a gente postar um novo vídeo. Curte, comenta e compartilha com quem você conhece que precisa também aprender a fazer esses lacinhos e receber essas dicas. Então, espero que vocês curtam. Então, bora pro vídeo agora! Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como que eu faço os laços. Eu recebi bastante pedido lá no nosso Instagram, muita gente ainda tem dificuldade de fazer, eu super entendo porque no começo para mim fazer laço foi muito difícil. Se você for ver lá no nosso Instagram, há muito tempo atrás os laços eram bem tortinhos mesmo. Então na prática a gente aprende e faz essa finalização e esse acabamento para deixar eles cada vez mais perfeitos. E também nesse vídeo eu quero deixar algumas dicas para vocês que eu sei que vai ajudar bastante, que é ensinar a cortar a ponta da fita de cetim para deixar com esse acabamento. E olha só como que fica super charmoso, dá um outro efeito, fica muito bonito a finalização do laço. Então, para cortar assim dessa forma é preciso fazer numa medida certinha para ele ficar bem as duas pontas iguais, o mesmo tamanho, não mudar o tamanho e assim ficar meio torto. Então, para fazer assim dessa forma, eu vou ensinar para vocês como que eu faço e é muito prático e bem rápido de você fazer. O que você vai precisar sempre para cortar a fita de cetim ou fazer alguma finalização é ter uma tesoura bem afiada mesmo, para não desfiar a fita. E você vai poder usar a fita da sua preferência, a espessura que você quiser usar. Então, para fazer esse aqui, eu vou mostrar para vocês com essa fita que ela tem uma espessura mais larga, que é a que eu coloquei no mini buquê. Então, para você fazer esse efeito, você vai dobrar a fita assim no meio. Fazendo dessa forma, você vai cortar na diagonal. Então, você vai cortar assim dessa forma, com a tesoura bem afiada, e você já vê que o acabamento já fica assim. Fica muito perfeito, muito fácil você fazer, para você fazer a ponta da fita com os dois tamanhos certinhos. Então ele vai ficar na medida bem no meio mesmo o corte para dar esse acabamento. Então eu vou fazer aqui novamente para vocês acompanharem. Quem tiver dúvida, volta novamente o vídeo e olha como faz. Você vai dobrar bem certinho a fita de cetim para fazer esse acabamento. Então você vai dar um corte meio que na diagonal para assim marcar e ele vai sair já perfeito. Então você faz assim dessa forma, você pode cortar de baixo para cima como eu faço, então você pode começar da parte de cima para baixo que vai dar o mesmo efeito também. Então fazendo dessa forma aqui, para você ver, e ele já fica. Então o tamanho que você vai fazer o corte ou inclinando um pouco mais a tesoura vai definir se a ponta do laço vai ficar mais pontudinha ou se ela vai ficar um pouquinho menor e vai sair assim dessa forma. Então olha só como é super fácil. Então, cortando dessa forma, você já pode ver que fica com a ponta meio triângulo e a outra com as duas pontinhas. Fica muito bonito o acabamento fazendo assim, dessa forma. Então, eu quis deixar aqui para vocês essa dica de como cortar a fita de cetim para dar esse acabamento. Então, vocês podem fazer com a fita da sua preferência, uma espessura mais grossa, uma fita com textura também, vai da sua criatividade, eu sei que vai ajudar bastante, eu espero que vocês gostem muito dessa dica. Então, para fazer os laços e esse acabamento, é colocar em prática, praticar bastante e e vai ficar perfeito. Eu sei que vocês vão amar essas dicas e vão conseguir fazer.
Então olha só o efeito que já dá. Então o acabamento de um laço vai ficar muito mais bonito fazendo dessa forma. Você pode cortar como você quiser, mas eu queria deixar aqui essas dicas bem fácil para vocês, que eu sei que vai ajudar bastante. E é muito rápido e prático de fazer. Então esse vídeo aqui a gente não vai acelerar, a gente vai deixar assim, nessa velocidade normal para vocês amarem tudo. E caso tenha alguma dúvida, vocês voltam aqui e assistem novamente. E o acabamento, como eu sempre falo, é sempre essencial para você fazer uma finalização perfeita em algum tipo de lembrancinha, ou que você vai usar uma fita de cetim e fazer um laço. Então, fazendo aqui novamente esse corte com essa fita, uma espessura menor que a dourada, e vai ficar no mesmo efeito. Então sempre você dobra a fita ao meio para ela sair na medida certinha. Então você fecha a fita dobrando ao meio e você vai cortar dessa forma. Então você pode mudar também o lado de você cortar e ela vai sair com outro efeito, que é essa pontinha aqui, triângulo, que fica muito bonito também, deixa um acabamento com a fita de cetim e o laço fica perfeito. Então espero que vocês gostem bastante dessas dicas. Caso tenha alguma dúvida, volta aqui novamente para ver. É super importante, muita gente me pediu para ensinar, então eu fiz esse vídeo aqui especialmente para vocês, atendendo ao pedido de vocês. Então essas foram as dicas de como cortar a fita de cetim. E agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço aqui os nossos laços. Então eu sempre uso fita de cetim. Eu sempre gosto de cortar a fita em 26 centímetros, tá? Então você vai pegar ela aqui dessa forma, vai juntar as duas pontinhas e deixar igual, para na hora que você fazer o laço, a ponta não ficar um lado maior e outro menor. Então fazendo assim dessa forma, eu sempre puxo bem a fita, né, para ajustar no cabinho do palito ou na embalagem, e deixo ela sempre assim na horizontal. Se você deixar ela assim para cima, na vertical, ele pode ficar com um acabamento meio torto no final. Então fazendo assim dessa forma, eu sempre acho mais fácil, você pode achar a sua forma mais fácil de fazer também. Então eu dobro as duas pontinhas aqui, você observa que eu sempre deixo as duas partes da fita, a parte que fica para cima e a parte que fica brilhosa. Então eu pego a pontinha, dobro ao meio, passo a parte que eu tô segurando com a direita por cima e por baixo da parte que eu seguro na esquerda. E você pode ver que o primeiro laço sempre sai torto mesmo, mas agora é que tá o truque, é você fazer o acabamento. Mas para você ajustar, veja que eu sempre coloco o dedo indicador dentro da orelhinha do laço, para assim ele ficar com esse efeito mais fofinho, do que eu apertar na parte de cima do laço e ele ficar um pouco amassado. Então deixando assim dessa forma, o laço já cria um volume e você vai ajustando com o seu dedo indicador. E também a parte da ponta do laço você pode segurar com o seu dedo também dessa forma, para assim você fazer o laço e ficar bem retinho, ele fica super fofo. Então olha só, sempre que o laço você faz a primeira vez, ele vai sair meio torto mesmo, é normal, mas aí você precisa fazer esse acabamento para deixar ele bem retinho. E você segurando a orelhinha do laço, coloca os dedos polegares por dentro, então ele vai dar esse efeito aqui de bem fofinho na orelhinha do laço. Então fica muito bonito esse acabamento e você vê que é bem fácil. Então sempre que você for fazer, você volta aqui e olha novamente. Você vai sempre encontrar também uma forma de você fazer. Então isso vai de pessoa para pessoa, você pode deixar esse mesmo efeito e fazendo de uma outra forma também, conforme você vai fazer esses movimentos. Então a gente vai fazer aqui novamente para vocês verem. Então quando você tiver uma dúvida, olha direitinho. E agora vamos ver com mais calma. Você pode cortar a fita de cetim em 26 centímetros. Então eu sempre junto ela para ficar com as pontinhas iguais, para não ficar um lado maior ou menor. Então fazendo dessa forma, você vê que essa parte de cima da fita que fica é a parte brilhosa. Então ok, você pegou a parte da esquerda e direita, então a parte da direita eu passo por cima e por baixo daquela parte que eu seguro com a mão esquerda. Então dessa forma você já vê que o laço já sai. O primeiro laço sempre sai bem torto. Então agora você precisa fazer o acabamento. Então observa que eu coloco sempre o meu dedo polegar ou então o indicador dentro da orelhinha do laço, e assim a gente vai ajustando. E você sempre puxa
nessa hora que você vai prender e colocar os dedinhos dentro da orelha do laço, na parte você quer o laço bem retinho, então puxa sempre nessa direção, que assim você vai conseguir fazer o laço ficar assim super fofo. Então você sempre faz dessa forma para o laço ficar retinho, fica bem fofo, com as pontas iguais também. Então vamos fazer aqui novamente para você ver. Eu pego a fita e coloco as pontinhas iguais. Então você vai ver que eu prendo bem, é um pirulito de suspiros. Então você prendendo bem, veja que eu dobro com a mão esquerda, a parte da mão esquerda e direita. Então venho com a parte da direita, passo por cima da esquerda. Então feito o laço. Você pode ver sempre que o primeiro laço ele fica torto. O que deixa o laço perfeito depois é a gente fazer esse acabamento. Então observe sempre que eu coloco o dedo indicador ou então o polegar dentro da orelha do laço para deixar o laço assim com esse efeito mais fofinho, com as orelhinhas mais redondinhas e não amassadas. Então você pode fazer dessa forma e ajustando com a espessura de fita que você for usar. Sendo uma fita mais larga ou um pouco mais fina, vai dar esse mesmo efeito. Então vamos fazer aqui novamente para vocês verem. A gente quis deixar esse vídeo em velocidade normal para vocês acompanharem com mais calma e ver assim como que funciona. Então sempre eu prendo bem na embalagem ou no cabinho do palito e faço dessa forma. Seguro com a mão direita e esquerda e passo a parte da fita da direita por cima da esquerda e faz por dentro. E olha só o efeito que já dá. Então a gente ajusta aqui no final. Então sempre fica perfeito mesmo. E só cortar as pontinhas depois, sempre que você for fazer um laço e fazer essa finalização, você corta com uma tesoura bem afiada para não desfiar a pontinha da fita de cetim. E esse é o efeito de um laço muito fofo. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Volta aqui também depois para assistir novamente caso tenha alguma dúvida. Eu espero que vocês tenham gostado. Então esse foi o nosso vídeo e dicas de como fazer laços de uma forma bem fácil e rápida. Espero que vocês tenham curtido muito. Não esquece de se inscrever no canal, ativa as notificações. E essa semana ainda vamos ter um novo vídeo que eu vou te ensinar a fazer o buquê de suspiro. Então esse é um pedido que muita gente fez lá no nosso Instagram e que eu particularmente acho perfeito, lindo. Então eu montei um vídeo especialmente para vocês, para ensinar de como montar esse buquê de suspiro, que vai ser no próximo vídeo. E também serve para você montar um outro tipo de buquê com tipos de doces também, que a dica vai valer super a pena. Então vocês vão curtir bastante. O próximo vídeo vai ser no sábado, então fica de olho aqui no nosso canal e ativa as notificações, que você vai receber um aviso logo que a gente postar. E até a próxima!